camarada aqui. Quem achou Hebreus 11, versículo 4, diga amém. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Eu acabei de ler o texto na atualizada e irei ler agora na Almeida Corrigida Fiel. Diz: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, ou dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Meus irmãos, Abel é o primeiro mártir da história da humanidade. Poderíamos dizer de Abel, sem medo de errar, que ele foi um homem que viveu pela sua fé e morreu por ela. Ele viveu uma vida de fé ao ponto de que a sua fé fez com que ele oferecesse o que ele tinha de melhor a Deus. E por oferecer aquilo que ele tinha de melhor a Deus, ele foi invejado pelo seu irmão Caim, que o aborreceu, que o odiou e que o matou. Então podemos dizer sem sombra de dúvidas que Abel foi um homem, foi um servo de Deus, que viveu pela fé e morreu por causa dela. E sem dúvida alguma, a vida de Abel, ela ensina muito para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque nós, como igreja do Senhor, nós também vivemos aqui neste mundo pela fé. Porque o justo viverá pela fé. E certamente nós também, quando partirmos desse mundo, nós partiremos com fé. Nós morreremos, se necessário for, pela nossa fé. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo de número 16, ele disse que dentre as armaduras do guerreiro cristão, ele tem o escudo da fé. E é interessante que aquele escudo, ele não era um escudo redondo, pequeno, não. A história nos revela que o escudo do qual Paulo está falando ali, era um escudo que cobria o soldado quase que por inteiro. Se o soldado levantasse, ficava mostrando só os seus sapatos, mas ele cobria a sua cabeça até aqui mais ou menos o meio da canela. E aquele escudo, ele não servia apenas para a proteção. Aquele escudo também servia como maca. Quando o soldado era ferido do campo de batalha, aquele escudo seria o meio que iria carregá-lo quando ele estivesse ferido. Veja que coisa interessante. Então ele se feria na batalha, 4 soldados pegavam 2 em cada ponta, seguravam o escudo, levantavam ele e levavam para que ele fosse tratado. Diz a história que se o soldado chegasse a morrer, o escudo serviria como uma espécie de caixão. Ele era sepultado juntamente com o seu escudo. Quando Paulo diz que na armadura do guerreiro cristão nós temos um escudo, que é o escudo da fé, Paulo está nos dizendo que a fé, ela é um escudo que nos protege contra os ataques de Satanás. Aquele que está munido com o escudo da fé, ele está guardado, ele está protegido, ele está bem guardado pelo poder de Deus. E as setas do diabo, quando vêm cheias de fogo para tentar nos destruir, a nossa fé apagará a seta de Satanás. Aleluia! E se por acaso a gente se ferir na jornada, e se por acaso a gente se machucar na jornada, a fé será o escudo que vai nos levantar. A fé será o escudo que vai manter a gente deitado sobre ele, recebendo os cuidados para depois voltar ao campo de batalha. Mas, irmão Marcos, e se a gente chegar a morrer? Não se preocupe, o crente mesmo depois de morto, ele ainda morre com fé, porque o corpo tomba na terra, mas o seu espírito encontrará com o Deus Todo-Poderoso.
Quem tem fé, irmão, vive pela fé, morre pela fé, e pela fé ele verá a face do Todo-Poderoso Deus. Abel tombou na terra por causa da sua fé. Ele foi o primeiro mártir da história da humanidade. Ele foi morto pelo seu irmão. Ele foi morto pela crueldade de Caim, que a Bíblia diz que era do maligno. Mas Abel recebeu um dos maiores prêmios que um ser humano pode receber. Qual, irmão Marcos? O prêmio de estar agora, neste momento, na presença do Deus Todo-Poderoso, adorando com os santos anjos. Irmão, morrer para o cristão não é um mal. Morrer para o cristão não é algo ruim. Morrer para o cristão não é ponto final. Morrer para o cristão é fazer uma viagem para a casa do Pai. É por isso que se estão pressionando você para você perder a fé. E se um dia lhe ameaçarem de morte para você negar a fé, não negue. A fé é a carruagem que vai te levar para a presença de Deus. Aleluia. Este homem de Deus, irmãos, chamado Abel, o versículo de número 4 da carta aos Hebreus começa dizendo: pela fé Abel ofereceu a Deus. Prestem bem atenção que tudo que Abel vai fazer, ele vai fazer motivado, induzido, movido, conduzido pela fé. Digam comigo, Abel vivia pela fé. O sacrifício de Abel foi aceito porque foi feito com fé. Não é porque simplesmente era um animal. Não é porque simplesmente houve derramamento de sangue. Não. A oferta de Abel, ela foi aceita por Deus porque ela foi feita pela fé. Meus amados irmãos, esta palavra fé aqui, ela significa duas coisas. Primeiro, crença que Deus é, já falamos sobre isso. Crença, certeza, acreditar em Deus, em Cristo, no Espírito Santo, na palavra. Mas esta fé também significa fidelidade. Dependendo do versículo e do contexto, nós vamos saber se a fé se refere à crença em Deus, ou se a fé se refere à crença em Deus e à fidelidade do homem que tem a fé, ou da mulher que tem a fé. Nesse sentido, o versículo seria bem melhor traduzido se fosse traduzido desta maneira: Abel, pela sua fidelidade, ofereceu a Deus. A palavra fé, ela significa nesse contexto fidelidade. Abel era um homem fiel a Deus. Abel era um homem que cria piamente em Deus e que obedecia ao Senhor Todo-Poderoso. Mas eu repito porque eu quero frisar isto aqui na introdução. O sacrifício de Abel só foi aceito porque foi feito pela fé. Irmão, fazer as coisas para Deus sem fé não significa nada. Estar aqui nesta noite sem fé não significa nada. Cantar sem fé não significa nada. Dizer glória a Deus sem fé não significa nada. Dizer aleluia sem fé não significa nada. Pregar sem fé não significa nada. A gente tem que chegar aqui neste ambiente, irmãos, com fé, pela fé, e através da fé nós acreditamos que o Deus que aprovou a oferta de Abel, Ele está presente aqui nesta noite, e a Ele nós tributamos o louvor. A gente não tem que vir para cá duvidando que Deus está. A gente tem que vir para cá na certeza que Ele habita no meio dos crentes. Oh, glória a Deus! E nós estamos aqui pela fé. Tudo aquilo que é feito pela fé, Deus recebe. Não importa se na sua ótica não é muito. Não importa se o que você trouxe não é volumoso, mas se você está fazendo pela fé, Deus está recebendo a tua oferta nesta noite. Deus só não recebe, irmãos, quando é com incredulidade. Ele diz aqui, pela fé, Abel ofereceu a Deus. A primeira coisa que nós vamos observar aqui é que Abel, pela sua fé,
ele se aproximou de Deus com um presente. Eu achei tão bonito isso, irmão. Porque a palavra que é usada aí para oferecer é a palavra grega prosperou. E esta expressão prosperou significa aproximar-se de alguém com um presente. Digam comigo, aproximar-se de alguém com um presente. Então, quando a Bíblia diz que Abel ofereceu a Deus, está dizendo que Abel se aproximou de Deus com algo para Deus. E aqui nós aprendemos uma coisa maravilhosa com as Escrituras. Quando a gente vai para a presença de Deus, irmão, a gente tem que ir com as mãos cheias. A gente tem que ir para entregar. A gente tem que ir para depositar alguma coisa na presença de Deus. A gente não tem que vir buscar, a gente tem que vir trazer. E quando você traz o glória, quando você traz o aleluia, quando você traz adoração, quando você traz o seu culto, você jamais voltará para casa vazio. Oh, glória a Deus! Nós somos ensinados que a gente está indo para a igreja buscar. Aí Abel vem para nós e diz: você tem que vir trazer. Oh, glória a Deus! Aleluia! O que foi que você trouxe de sua casa para o culto nesta noite, irmão? Cara feia, para com isso. O que foi que você trouxe, irmão? Você trouxe confusão, para com isso. Nós trouxemos adoração. A minha boca está cheia, as minhas mãos estão cheias, o meu espírito está cheio para adorar ao meu Deus nesta noite. Oh, glória a Deus! Ele se aproximou de Deus, e ele se aproximou de Deus com um presente. Essa expressão, ele ofereceu a Deus, eu acho lindo, porque Abel aqui, ele não dá apenas uma oferta. Se você pegou o significado da palavra oferecer, significa aproximar-se de alguém com um presente, pronto. Só que antes de nós entendermos que ele trouxe um presente, nós temos que entender que ele se aproximou. Olha que coisa linda é a Bíblia. Porque mais importante do que trazer um presente para Deus é você estar perto dele. É você se aproximar dele, irmão. Tem muita gente trazendo presente para Deus, mas não querem comunhão com Deus. Tem muita gente que oferta, tem muita gente que dá, tem muita gente que faz. Eu conheço ímpios aí fora, cantores famosos aí fora, que eles descobrem que uma igreja está precisando de alguma coisa e eles fazem pix. É assim ou não é? Eles dão oferta e pedem até para os seus nomes ser citados na hora das comemorações na igreja. Ímpios fazendo isso. Mas o que Deus está interessado não é apenas naquilo que a gente traz materialmente para a obra dele. Deus não quer apenas a nossa oferta, Deus quer o nosso coração. Irmãos, coisa maravilhosa é quando a gente traz um presente para Deus, mas a gente está valorizando mais a presença dele. Oh, glória a Deus! Porque Abel, ele nos ensina que a primeira coisa que Deus quer de nós não é uma troca de presentes. Tem gente que pensa que dar oferta é troca de presente. Por isso que eu disse aqui no início, a gente não dá para receber, a gente dá por quê? Recebeu. Não é troca de presente, não é barganha, a gente não faz para receber nada em troca. Quem se aproxima de Deus com um presente, a palavra já diz tudo, presente, não é troca. Você já viu alguém trocando presente? Se trocou não é presente, sim ou não, irmãos? Se trocou é rolo. Quem conhece essa expressão? Aí é lá na feira do rato, é assim, é? O nome da feira daqui? Pronto, aí é isso aí. Com Deus não, irmão. Deus não faz rolo com ninguém. Deus não é agiota, Deus não quer fazer barganha conosco. A gente traz porque já recebeu, a gente traz porque reconhece o valor dele, a gente traz porque a gente sabe que ele é Deus, a gente traz porque a gente anda na presença dele. E quem tem amizade gosta de agradar. Gosta ou não gosta, irmão? Gosta. Quem tem amizade gosta de agradar, quem está perto gosta de agradar. Abel trouxe um presente para Deus porque ele vivia na presença de Deus. Aleluia.
não adianta nada dar tudo o que temos, se nós não amamos o Senhor de todo o nosso coração. Abra a Bíblia, deixa marcado Hebreus. Tem uma cordinha na sua Bíblia aí? Tem? Bota ela no meio aí, de Hebreus 11. Se não tem, bota um marca-texto, uma caneta, e nós vamos voltar. 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 3. Veja o que nos ensina a palavra de Deus. Capítulo 13, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo de número 3. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Entenderam, irmãos? Então a oferta de Abel não foi aceita por causa da oferta. A oferta de Abel foi aceita pela fé que ele tinha. E mais, a oferta dele só foi aceita porque ele amava o Deus a quem ele estava oferecendo a oferta. O que eu quero que nós entendamos esta noite aqui é bem simples, e o que nós vamos aprender com este santo homem de Deus, Abel. Deus não quer que a gente faça sacrifícios sem amor, porque sacrifício sem amor é sacrifício de tolo. Dê a Deus, oferte a Deus, dê o seu melhor ao Senhor, mas não faça isso por constrangimento, nem por obrigação. Faça isso por amor. É porque nós amamos a Ele que a gente dá o nosso melhor, porque Ele merece. Aleluia. Outra coisa, irmãos, quando nós analisamos esta história de Abel, nós percebemos que antes de Deus olhar para o que Abel trouxe nas mãos, Deus olhou para dentro de Abel. Deus olhou para o coração de Abel. Oh, glória a Deus. E é isso que eu fico maravilhado com Deus, porque enquanto os homens olham para o presente, para a oferta, o nosso Deus olha para o ofertante. Quem diz amém, meus irmãos? Deus avalia não apenas a nossa oferta, Deus avalia nós como ofertantes. Veja na sua Bíblia, Gênesis capítulo 4. Oh, glória a Deus. Gênesis capítulo 4, é bom ler a Bíblia, irmãos, é bom estudar a palavra de Deus. Gênesis 4, versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Preste atenção no que você está lendo. Agradou-se o Senhor de quem? Não ouvi. Agradou-se o Senhor de quem? E da sua oferta. Você percebeu que a oferta vem depois? Primeiro vem o ofertante, sim ou não? Deus primeiramente agradou-se de Abel, para depois agradar-se da sua oferta. Deus não está preocupado com o valor da oferta. Deus está preocupado com o caráter do ofertante. Eita, glória a Deus, irmãos. Deus olha para nós como ofertante, e esta palavra agradar-se aqui do hebraico também significa olhar, atentar. Há até algumas Bíblias que está assim: atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Abel chegou trazendo o melhor. Abel chegou trazendo ali as primícias do seu rebanho, a gordura do rebanho. Mas quando ele foi se aproximando do altar, Deus olhou primeiramente para Abel, para depois olhar para a sua oferta. Ao invés da gente estar tão preocupado com a oferta, a gente tem que olhar como é que nós estamos diante de Deus como ofertante. Eita, glória a Deus. Porque às vezes a gente traz uma oferta aos nossos olhos maravilhosa, mas o coração está cheio de ódio, e Deus não recebe oferta de quem não perdoa. Vai esquentar. Aleluia.
Mateus capítulo de número 5, versículo de número 23 e 24. O Espírito Santo, irmãos, me incomodou hoje cedo pela manhã, e eu estava enganchado neste versículo 4, e aí quando eu dobrei o joelho para orar, o Espírito Santo me incomodando, o Espírito Santo me leva a esse texto e diz assim para mim no meu coração: se o coração do ofertante não ama, não deposite a oferta. Forte, né, irmãos? E está na Bíblia. Capítulo 5, versículo 23 e 24, quem achou, diga amém. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faça a oferta. Digam comigo: Deus olha para o ofertante, para depois olhar para a oferta. Aqui, irmãos, Jesus está dizendo: quando você vier trazer a sua oferta, e pode ser material, pode ser sua adoração, pode ser seu glória a Deus, pode ser seu aleluia, pode ser até o seu tempo, porque tempo também é uma moeda valiosa, é uma oferta. Quando você for fazer isso para Deus, se você lembrar de algum problema que o seu irmão tem contra você, oferte. Está assim? Não. Deixa a oferta no altar, vai resolver o problema primeiro, depois você faz a sua oferta. Deus não aceita a oferta de quem está intrigado com outro. A igreja aceita? Aceita, a igreja não conhece o coração de ninguém. Tudo que depositar aqui a gente vai transformar em recursos para a obra de Deus. Agora Deus está lá no céu dizendo assim: não aceita a oferta de quem não se reconcilia com o seu próximo. Os irmãos estão entendendo a seriedade, irmãos, da oferta. Primeiro Deus olha para o ofertante, primeiro Deus olha para o caráter do ofertante, primeiro Deus olha para ver se aquele ofertante que está trazendo a oferta, ele tem um caráter santo. Deixa eu dizer uma palavra aqui esta noite, que está queimando no meu coração: Deus não é comprado. A oferta tem que ser santa, e o ofertante também tem que ser santo. Deus não é comprado. A gente recebe, a gente valoriza, a gente olha como o irmão aqui é generoso, mas Deus está olhando para dentro da gaveta secreta do nosso coração, para saber se o ofertante tem caráter. Porque ofertar, irmão, é a coisa mais fácil do mundo, sim ou não? Dar glória a Deus é a coisa mais fácil do mundo. Trazer adoração para o templo é a coisa mais fácil do mundo. Mas nós precisamos ver como é que está a nossa vida como ofertante. Olha que coisa interessante, né, irmão? Se você estivesse numa igreja que prega a maldita teologia da prosperidade, eles não estavam nem aí para o seu caráter, eles estavam falando da oferta. Mas só que na Bíblia Deus olha para o ofertante, e o Espírito Santo está dizendo para todos nós esta noite: façamos um autoexame para ver se o nosso caráter é aprovado para a gente ofertar diante de Deus. Capítulo 5 de Atos, veja outros aí. Deram oferta, mas fizeram isso com hipocrisia. Veja o que aconteceu. Atos capítulo de número 5. Capítulo 5 do livro dos Atos dos Apóstolos, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Entretanto, um certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés de quem, meus irmãos? Dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do campo, conservando porventura não seria teu? Vendido não estava em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a quem, meus irmãos? A Deus. Segure um pouquinho.
Na hora da oferta, meus irmãos, quem foi que encheu Satanás de Ananias? Desculpa. Isso aqui lá em casa é comum, irmão. Lá em casa isso aqui é comum, isso aqui. Na hora da oferta, quem foi que encheu o coração de Ananias? É porque estava tudo cheio do diabo, aí pronto. Eu acho que realmente, irmão, foi Ananias que encheu Satanás, de tão ruim que ele era. Mas quem foi, meus irmãos, que encheu o coração dele? Satanás. E Satanás encheu o coração de Ananias na hora da oferta. Ele ia ofertar no templo, ele iria ofertar a Deus, ele iria dar o melhor dele, entre aspas. Só que naquele momento do culto de Ananias, Satanás entrou em cena e Satanás botou na cabeça dele: mente, finge, ser hipócrita, dá, mas faz com hipocrisia. Só que quando ele chegou lá hipocritamente, Pedro disse assim: por que é que tu está fazendo isso com mentira? Você não mentiu aos homens, você mentiu a quem, meus irmãos? Ao Espírito Santo. E depois você mentiu a Deus. O que é que Pedro está dizendo? A oferta, Ananias, não é para nós. A oferta não é para o homem, a oferta é para Deus. O homem pode ser enganado, mas Deus ninguém engana. Aleluia. É por isso que Deus olha, irmão, para o ofertante, para depois olhar para a oferta. Que Deus levante nesta Igreja Batista de Vila Marcela, homens e mulheres que ofertam, mas ofertam com santidade na vida. Aleluia. O que aconteceu com ele, versículo 5? Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Irmão, o problema de Ananias não foi ele não ter dado tudo. Não foi isso. Veja o texto. O problema de Ananias foi ele ter feito o que, meus irmãos? Mentido. O dinheiro era dele. Pedro disse: se você desse tudo, amém. Se você não desse, amém. Agora, por que você mentiu? Irmãos, quantas pessoas estão dando ofertas a Deus, mas estão fazendo isso com mentira? É assim ou não é, irmãos? Quantos muitas vezes estão aqui dentro e você jura que é crente, mas vive uma vida de hipocrisia lá fora? Deus não recebe. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque o que Deus quer não é apenas a oferta, Deus quer o ofertante, irmãos. A nossa oferta, ela tem que vir acompanhada com o nosso caráter. Caim também deu oferta. Mas por que a oferta de Caim foi rejeitada? Porque ele não tinha caráter, ele não amava a Deus. Charles Spurgeon, grande pregador, ele disse que se hoje Deus continuasse matando crentes que mentem na hora da oferta, a igreja tinha que comprar um terreno do lado para fazer um cemitério, porque não ia dar para comportar tantos que iam ser sepultados numa noite. E os irmãos acham que eu sou duro, né? Vocês entenderam, irmãos? Não dá para fazer as coisas para Deus com mentira, irmãos. Não dá para fazer as coisas com Deus com hipocrisia. Ofertar a Deus é ser fiel. Ofertar a Deus é ter o Senhor como prioridade. Deixa eu dizer algo aqui para você esta noite. Se o que você tem é para Deus, não pode ser usado em outro lugar. Seu talento é para ser usado para Deus. Sua vida é para ser usada para Deus. Sua boca é para ser usada para Deus. Seu corpo é para ser usado para Deus. Ou seja, tudo aquilo que nós oferecemos a Deus é somente para Ele. Não dá para fazer mistura, como eles fizeram aqui. E a mulher depois chega, os irmãos conhecem a história. Aí diz: vendeu por desse tanto aí? Foi, Safira? Ela disse: foi, Pedro. Aí Pedro disse: não tem esses homens que estão na porta aí? Tem, pronto, eles acabaram de levar teu marido e tu vai também. Ela caiu morta também, pronto. Porque Deus não aceita a oferta de quem não perdoa, e Deus também não aceita a oferta de quem vive em hipocrisia.
Por que que a oferta de Abel foi aceita, irmão Marcos? Porque Abel fez isso pela fé, fez isso de forma santa e fez isso, em segundo lugar, em terceiro lugar, de forma voluntária. Prestem bem atenção que o texto de Hebreus 11, versículo de número 4, diz claramente que Abel, ele ofereceu. Esta expressão oferecer significa ofertar voluntariamente. Isso é muito importante, irmãos. E a hora está indo embora. Por que, irmão Marcos? Porque Abel não foi forçado, ele não foi obrigado, ele não fez por constrangimento. Abel fez, deu, ofertou, ofereceu voluntariamente. Irmãos, as coisas para Deus não funcionam forçado. Deus não quer que você venha para aqui forçado. Deus não quer que você venha para aqui obrigado. Deus não quer que você venha para aqui com empurrões. Às vezes as pessoas ficam querendo empurrar o outro para a igreja. Eu sei que é preocupação, eu sei disso. Vamos, e vai, e pressiona, e faz isso. E às vezes a pessoa vem, mas vem com raiva, vem sem querer, vem com abuso. Não significa nada para Deus, irmão. Adoração, oferta, entrega é voluntário. Ou a gente está aqui por amor, ou então Deus não recebe. Não recebe. Irmão, quem ama não precisa ser forçado. Quem diz amém? Quem ama não precisa ser empurrado. Quem ama vem voluntariamente. Fui dirigente de congregação durante 4 anos e meio. E tinha uns irmãos lá que não gostavam de orar. E eu e outro irmão mais velho ficavam numa pressão. Bora, vai, cadê, irmão? Vem, não adianta, irmão. Vim para aqui por obrigação, vim para aqui forçado, pode ser aceito por nós, mas não é aceito por Deus. Deus não quer que a gente esteja aqui por obrigação, Deus quer que a gente esteja aqui por adoração. A gente tem que vir para cá, irmãos, com amor. A gente tem que vir para cá com alegria. A gente tem que vir para cá dizendo, não é um peso. Você pode até chegar aqui com um fardo pesado nas costas, mas Jesus disse, vinde a mim e eu vos aliviarei. Quantas vezes a gente chega por causa do cansaço, por causa das tribulações, por causa das angústias, a gente entra pelaquela porta ali pesado, carregado, com um fardo enorme sobre as costas, mas aí a palavra vai sendo pregada, os louvores vão sendo cantados, e aquele que chegou aqui pesado, volta leve na presença de Jesus. Voluntariamente, não foi forçado. O apóstolo Paulo, o texto nós lemos direto aqui, eu não vou abrir, mas o apóstolo Paulo diz, cada um contribua, segundo propôs, no seu coração, não com tristeza. E eu gosto de uma versão que diz, e nem por constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Aleluia. Deus não quer que você faça porque você viu outros fazerem, Deus quer que você faça porque você reconhece o valor dele. Aleluia. Deus não quer que você faça só porque de repente você foi constrangido a isso. Todo mundo está indo, eu vou também. Todo mundo está fazendo, eu vou também. Não, Deus quer que você faça, primeiro, reconhecendo quem Ele é. Segundo, reconhecendo o valor dEle. E terceiro, por amor, porque aquilo que é feito por amor é recebido no céu com alegria. Abel, ele ofereceu, irmão. Ele não foi forçado, ninguém empurrou ele. Não, irmão, ele ofereceu. E olha que coisa bonita, capítulo 11 de Hebreus. Meu Deus do céu, falta 5 minutos. Capítulo 11, versículo 4. Ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que quem, meus irmãos? Do que Caim. Agora ele não deu apenas voluntariamente, ele deu o mais excelente. Esta palavra aqui, irmãos, em grego é a palavra pleion. E esta expressão pleion em grego, ela significa maior, mais excelente, superior,
em quantidade e em qualidade. Caim trouxe uma oferta lá dos frutos da terra. Aos olhos de Caim era uma boa oferta, mas Abel, ele se preocupou em dar o mais excelente, o mais superior. E sabe o que é que eu acho mais bonito? É que Abel não estava competindo com ninguém. Ele não estava competindo. Caim trouxe o dele, botou lá. Abel trouxe o dele, botou lá. Ele não competiu com ninguém. Ele não quis superar Caim. Não. Ele simplesmente reconheceu o valor de Deus e trouxe o melhor. Deixa eu dizer algo para os irmãos aqui esta noite. Você não precisa superar ninguém. Supere a si mesmo e traga o seu melhor para Deus. Aleluia! Porque na tentativa de tentar superar alguém, a gente muitas vezes pode se perder. Irmãos, a única pessoa que eu quero superar todo dia sou eu mesmo. Se eu dei o meu melhor hoje para Deus, amanhã eu quero dar mais melhor ainda. Eu quero vencer a mim mesmo para entregar o melhor ao meu Deus. Você não precisa fazer melhor do que o seu irmão. Você precisa fazer o melhor para Deus. Você precisa superar a si mesmo todos os dias. Foi um crente bom hoje, seja muito melhor amanhã. Estão entendendo, irmãos? Na igreja ninguém passa por cima de ninguém. Na igreja, irmãos, todos vamos cruzar a linha de chegada, do mais forte ao mais fraco, mas todos entrarão nos céus, porque o céu é a graça de Deus sobre nós. Sabe o que eu acho mais bonito? O mar vermelho foi aberto. Aí o povo começou a passar. Tinha velho lá, irmão? Sim ou não? Tinha. Tinha criança? Sim ou não? Tinha. Aí tinha jovens? Tinha. Você sabe que o jovem anda mais rápido, né? Quer dizer, eu estou falando do jovem corajoso, porque tem uns preguiçosos que só a graça de Jesus, né? Mas eu estou falando do que tem coragem, né? Estou falando daquele que parece que a cama tem uns tentáculos que para ele se levantar o lençol enrola, né? Não estou falando desse aí não. Estou falando do que quer sair, que quer vencer, que quer fazer as coisas para Deus. Mas, irmãos, dentre aquela multidão tinha velhos. Dentre aquela multidão tinha pessoas mais fracas fisicamente. Mas veja uma verdade de Deus esta noite. Enquanto o último não passou, o mar não fechou. Aleluia! Sabe o que significa? Tem uns que têm um ritmo mais acelerado, tem outros que é mais ou menos, tem uns que estão quase parando, mas Deus vai esperar o último da fila passar, e a igreja vai subir no arrebatamento. Deus não vai deixar nenhum servo fiel dele para trás. Talvez você chegou aqui nesta noite dizendo assim: irmão, eu estou que nesses velhinhos aí, eu estou caminhando quase parando, irmão. Será que Deus vai desistir de mim? E eu quero dizer para você: continue caminhando, mesmo fraquinho, mesmo tombando, mesmo cansado, continua na jornada, porque o mar não vai fechar, enquanto você não chegar do outro lado para cantar o hino da vitória. Vamos terminar. O mais excelente, ele deu o seu melhor. A palavra excelente no latim, excellence, significa o que está no alto, o que se destaca, o que é muito bom, o que é melhor. Agora, por que o sacrifício? Por que a oferta? Por que o que Abel trouxe era mais excelente? Não por causa do valor da oferta, mas pelo que, meus irmãos? Pela fé. Não esqueçam disso não. Deus olha para o ofertante. O ofertante tinha fé, foi por isso que foi o melhor. O melhor aqui não tem a ver com a quantidade ou valor. Embora a palavra excelente significa aquilo que excede, aquilo que é melhor, aquilo que se destaca, mas não se destaca por causa do valor monetário, se destaca por causa do caráter do ofertante, se destaca por causa da fé. Deixa eu dizer algo para você aqui nessa noite. Abel não deu para Deus o mais ou menos. Abel não deu para Deus o pior. Pela fé ele deu o melhor, o mais excelente, porque ele reconheceu que Deus merecia dele o melhor. Deus não quer o resto do nosso tempo, irmãos.
Deus não quer o pior da nossa oferta. Deus não quer o mais ou menos da nossa adoração. Deus quer o meu e o seu melhor. E escute a palavra de Deus nesta noite. O seu melhor pode ser pouco, não importa. Se for o seu melhor, Deus recebe. Aleluia. Eu lembro-me de uma vez que um pastor deu uma doutrina numa igreja. E ele disse que os irmãos, quando viessem para a igreja, tinham que vir com a melhor roupa. E está errado não. A gente só sai para a igreja, vai vir parecendo um doido. Não é assim? Então, se arrumar se puder, né? E o irmão se aproximou de mim depois dessa doutrina e ele disse assim: irmão Marcos, o pastor, ele não entendeu. Que esse é o problema também, é quando o crente está sentado, mas não está ouvindo a voz de Deus. Aí o irmão chegou perto de mim e disse assim: irmão Marcos, o pastor falou ali, eu me senti ofendido. Isso não foi aqui não, foi na outra denominação. E eu disse: por quê, irmão? Aí ele disse assim: é porque o pastor falou que a gente tinha que vir com o melhor, irmão. E eu não tenho sapatos, eu só tenho esta sandália. Eu disse: você não entendeu a colocação do pastor. O pastor não disse que era sapato, o pastor não disse que era sandália, o pastor não disse que era roupa nova. Ele disse que era o melhor. Aí eu disse para aquele irmão: se o seu melhor é a sandália havaiana, venha, porque Deus recebe o teu melhor. Não é a roupa de grife, irmão, não é o valor monetário, é o seu melhor, é o meu melhor aos olhos dos homens pode ser pouco, o seu melhor aos olhos dos homens pode ser pouco, mas se for o seu melhor, Deus está recebendo com alegria no céu. Eu vou só citar, irmão, porque não dá tempo, mas na hora foi embora. Mas quando nós analisamos a Bíblia, homens e mulheres de Deus que deram o melhor, Davi. Só nota, não vai dar tempo. 2 Samuel 7, 1 e 2. Davi diz: eu moro em uma casa de cedro e meu Deus mora em tenda. Não, eu vou dar um templo para Deus. Só que Deus disse: não é você, é seu filho que vai dar. Mas Davi fez preparações para que Salomão construísse o melhor templo. O que era o melhor de Davi? O melhor de Davi era juntar ouro, juntar prata, juntar bronze para Salomão construir o templo. Agora nós temos Salomão. 2 Crônicas 1, versículo de número 4 a 6. Qual foi o melhor de Salomão? Salomão ofereceu 1000 holocaustos para Deus. Já imaginou, irmão? Vamos pegar 1000 bezerros. 1000 bezerros Salomão ofereceu para Deus. Era o melhor dele, sim ou não? Era. Ele deu o melhor. Mas Lucas capítulo 21, versículo de 1 a 4, diz que uma viúva pobre só tinha 2 moedas, leptons em grego. Só dava para comprar 2 churelzinhos desse que voa aqui, pardal, ó. A lei não aceitava esse tipo de sacrifício. Aos olhos dos homens aquilo ali não valia nada, monetariamente falando. Mas quando ela pegou as 2 moedinhas, ela botou no gasofilácio, que foi assim, plim, lá no fundo. Aí Jesus diz: ela deu mais do que todos. Aleluia! Por que, Jesus? Porque todo mundo deu do que sobrava, mas esta mulher deu tudo o que tinha, deu o melhor. Irmão, Deus não está olhando para a quantia que você traz, Deus está olhando para a excelência da tua adoração. Fique de pé. Aleluia. Tinha 300 coisas para falar, mas vamos terminar aqui. Abel deu o melhor, e a Bíblia diz que mesmo depois de morto, ele ainda fala. Ou seja, a história de Abel ainda fala hoje. Quem crê, diga amém. Abel foi morto, e hoje nós estamos pregando sobre ele. Ou seja, o que ele fez enquanto estava vivo, continua sendo um testemunho para nós hoje. Quando você dá o seu melhor a Deus, você morre, mas o teu testemunho permanece sobre a terra. Faça o melhor, irmão. Faça o seu melhor para Deus, porque um dia você vai morrer, eu vou morrer. Mas se você fez o melhor para Deus enquanto estava vivo, mesmo depois de morto, seu testemunho ainda vai falar com muita gente.